Fala galera, beleza? Vamos começar aqui o estudo dos polinômios. Na aula de hoje a gente vai falar da definição, vai falar da função polinomial, vai falar do valor numérico de uma função polinomial e também da raiz de um polinômio, tá? Então vamos juntos. Bom, começando aqui com a definição. Um polinômio na variável complexa x é uma expressão dada por isso que vocês estão vendo, tá? Deixa eu destacar alguns termos aqui para vocês. Esses termos aí em destaque, eles são chamados coeficientes do polinômio. Bom, esse primeiro aqui, se ele for não nulo, esse AN, a gente chama ele de coeficiente dominante, tá? Ele tem um x com o maior grau na frente, o maior grau em x, tá? Então, se ele for não nulo, a gente chama ele de coeficiente dominante. E o A0 que vocês estão vendo, ele não vem acompanhado do x. Na verdade, a gente poderia escrever que ele vem acompanhado do x elevado a zero, né? Colocando assim, não ia interferir, tá? Então, esse A0 aí, a gente chama ele de coeficiente independente, no sentido que ele não depende do valor de x, tá? Todos esses termos, que agora eu estou destacando aqui para vocês, eles são chamados de termos do polinômio. Agora já vamos falar um pouquinho do grau do polinômio. Qual o grau que um polinômio tem? A gente vai dizer que o polinômio tem um grau n quando o maior expoente de x for esse valor n e o coeficiente que acompanha ele, desse termo, ele for não nulo. Aí a gente diz que o grau desse polinômio é n. A gente vai ver uns exemplos daqui a pouco, tá? Vale destacar que esse polinômio está na variável complexa x. O que é que isso significa? Que esse valor de x, ele vai assumir números complexos, quando eu quiser fazer uma contabilidade, a gente vai ver daqui a pouco o valor numérico de um polinômio, a gente pode substituir esse x por números complexos, e vale destacar que esses coeficientes, eles podem ser números complexos também, tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Olhe nesse primeiro exemplo. O grau desse polinômio é 3. Por que o grau é 3? Porque o x, que tem o maior grau, é 3, e o coeficiente que acompanha esse termo é 4, ele não é 0. Então, a gente diz que o grau desse polinômio é 3. Então, sempre que eu quiser determinar o grau de um polinômio, eu vou procurar o x, o maior expoente de x, e vou conferir só se o coeficiente dele não é nulo. E aí, esse número maior expoente será o grau do polinômio, tá? Vamos ver o próximo exemplo. Segundo aí. Você vê que o maior x aqui, ele tem grau 5, o maior grau aqui em x é 5, e o coeficiente que acompanha ele é menos 1 sobre 6, ele é não nulo. Então, eu digo que o grau dele é 5. Aqui temos um grau 5. Isso é um R, acredite. Grau 5. Olhe para o próximo. O maior expoente em x é 2. E o número que tem na frente, o seu coeficiente desse termo, é 2i, ele não é nulo. Então, o grau aqui é 2. Bem fácil de determinar o grau de um polinômio, né? Olha só, o maior expoente aqui é 6. E o número que tem na frente não está aparecendo, mas é 1. Quando não aparece é 1, tá? Então, é como se aqui tivesse 1 vezes x elevado a 6. Quando eu multiplico por 1, não altera o resultado. Então, aqui o grau é 6, tá? Nesse outro aí, ó, 3 vezes x. Só tem o número que está aqui no expoente do x é 1, x elevado a 1 dá x, não precisa aparecer. E o coeficiente que está acompanhando ele, desse termo, o único termo aqui desse polinômio, é 3. Não é nulo. Então, eu digo aqui que o grau é 1. É o expoente que está acompanhando esse x, tá? Nesse outro exemplo, no último, sexto, a gente diz que o grau é 0. Porque é como se tivesse assim, menos 5 vezes x elevado a 0, tá? Então, eu digo aqui que o grau é 0. O grau é 0, tá bom? Então, é isso. É assim que a gente determina o grau de um polinômio. Eu vou definir uma função polinomial e depois eu vou vir com um exemplo que a gente tem que determinar o grau de uma função e aí vai ter que ter um certo cuidado. Vejamos. Primeiro, vamos à definição de função polinomial. A função f, que vai dos complexos nos complexos, que a cada x pertencente aos complexos associa o polinômio que vocês estão vendo, recebe o nome de função polinomial, tá? Então, função polinomial é essa associação aí, tá? Vejamos aqui um exemplo
que eu quero discutir, essa aqui é uma função p de x agora, deixa eu voltar para a definição. A gente chama a função de f, né? F de x, mas a gente pode trocar essas letras, tá? P de x, g de x, h de x, a letra que vem aqui na frente não tem importância, tá? Então, olha só. Discuta em função de m, em que m varia nos reais, o grau desse polinômio que vocês estão vendo. Lembra que, para eu determinar o grau de um polinômio, eu começo olhando para o coeficiente, o maior expoente de x aqui, né, que é o 7. E aí, para o grau ser 7, esse coeficiente que acompanha esse termo, que nesse caso aqui é o m ao quadrado menos 25, ele tem que ser diferente de zero, certo? Então, para o grau ser 7, o m ao quadrado menos 25 tem que ser diferente de zero. Então, vamos escrever isso aqui e fazer algumas continhas. Então, eu vou dizer que o grau desse polinômio é 7. Deixa eu arrumar esse 7. Se o m ao quadrado menos 25 for diferente de zero. Né? Se ele for diferente de zero, eu tenho o grau 7. Para ele ser diferente de zero, o m ao quadrado deve ser diferente de... Passa o 25 para o outro lado, ele vai positivo, né? Deve ser diferente de 25... Deixa eu botar uma setinha aqui de implica. E que aqui vai ter o seguinte. M será diferente de mais ou menos a raiz de 25. Né? Quando eu estou com um quadrado, ele passa para o outro lado, extraindo mais ou menos a raiz quadrada do número que está no segundo membro. E aí você vai ter que o M deve ser diferente de mais ou menos 5. Ou seja, o M deve ser diferente de 5 e também deve ser diferente de menos 5. Nesses dois valores, 5 e menos 5, se eu substituir o m por 5 ou por menos 5, quando eu fizer essa continha aqui, m ao quadrado menos 25 vai dar 0, justamente no 5 e no menos 5 para o valor de m. Então, eu não posso ter m igual a 5, nem menos 5, para que o grau desse polinômio seja 7, tá? Porque nesses valores vai zerar esse coeficiente, tá bom? Agora, vamos para o próximo caso. Quando é que o grau será 4 desse polinômio? Para o grau ser 4, tem que acontecer duas coisas. Vejam se vocês concordam. Deixa eu escrever isso aqui. O grau 4 ocorre se... É um se aqui. Duas coisas devem acontecer. Primeiro, esse cara deve ser 0. Eu tenho que zerar o cara que tem o x elevado a 7, o coeficiente do termo que tem o x elevado a 7. Quando eu zero ele, o x elevado a 7 vai sumir. E aí eu vou ficar com x elevado a 4 e eu vou ter que garantir que esse m mais 5 não seja nulo para que o grau seja 4. Em termos matemáticos, como é que a gente escreve isso? Grau 4 se o m ao quadrado menos 25 for igual a 0. Agora eu quero que ele zere, para que o grau não seja 7, né? E também deve acontecer outra coisa. O m mais 5 deve ser diferente de 0. A gente não pode ter ele igual a 0, porque senão vai zerar o termo que tem o x elevado a 4. E eu estou querendo garantir que o grau seja 4, tá bom? Bom, então o que é que vai acontecer aqui? Para o m ao quadrado menos 25 ser igual a 0, a gente sabe que o m deve ser igual a mais ou menos 5, 5 ou menos 5. E para que isso aqui seja diferente de 0, basta que o m seja diferente de menos 5. Certo? Então, vamos analisar esse i aqui. Ora, queremos que o m seja igual a mais ou menos 5 para zerar o primeiro e temos que garantir que o m seja diferente de menos 5. Isso só vai acontecer quando o m for 5, né? Para zerar o primeiro, podemos ter mais ou menos 5, mas exigimos na segunda parte que o m seja diferente de menos 5. Então, quem consegue dar a solução para isso é justamente o m igual a 5. Perceba que no m igual a 5, você zera a primeira parte do polinômio, que é o m ao quadrado menos 25. E na segunda parte, ali que tem o x elevado a 4, nesse coeficiente m mais 5, se eu substituir o m por 5, vai dar 10, não vai zerar. Tá? Então, é justamente quando o m for 5 que o grau do meu polinômio vai ser 4. Tá bom? Vamos analisar o último caso. O último caso aqui é como é que eu garanto que o grau dele é 3? Onde é que o grau vai ser 3? Para que valores de m?
Então, perceba, para o grau ser 3, devem acontecer duas coisas. Agora que 3 feio, hein? Peraí. Para o grau ser 3, devem acontecer duas coisas. Ó, devemos zerar esse primeiro coeficiente. Zerar ele é para garantir que o grau do polinômio não seja 7. Devemos zerar esse daqui, também esse outro coeficiente, para garantir que o grau não seja 4. Zerando esses dois, o grau automaticamente vai ser 3. O 3 não vai zerar porque já tem coeficiente igual a 6, tá? Então, para o grau ser 3, devem acontecer duas coisas. O m ao quadrado menos 25 deve zerar. E o m mais 5, que vem acompanhando, é o coeficiente que vem acompanhando o x elevado a 4, ele também deve zerar. Que aí nem vai ser 7, nem vai ser 4. Quando é que isso acontece? Nessa parte aqui a gente sabe que o m deve ser igual a mais ou menos 5, ou seja, mais 5 ou menos 5, zero o primeiro. E também devemos ter o m, passando o 5 aqui para o outro lado, vai dar menos 5, né? Devemos ter o m igual a menos 5. Então, olha, queremos que o m seja mais ou menos 5 e queremos também que ele seja menos 5. O que é que está nas duas coisas ao mesmo tempo? O m igual a menos 5. Então, para que o grau seja 3, o m deverá ser igual a menos 5. Você pode fazer um teste substituindo o m igual a menos 5. Você vai perceber que vai zerar o primeiro coeficiente, né? Ó, menos 5 ao quadrado dá 25, menos 5 entre parênteses, ao quadrado dá 25, menos 25 dá 0. Então, você zera esse coeficiente do termo que tem o x elevado a 7. E se o m for menos 5, novamente, vai ficar nesse outro coeficiente que tem o x elevado a 4, vai ficar menos 5 mais 5, que dá 0, vezes x elevado a 4. Então, vai zerar isso aqui. Vai sobrar somente o restinho do polinômio, que é o 6x ao cubo menos 2x mais 5, o que garante que o grau será igual a 3, tá certo? Então, é assim que a gente faz um estudo do grau do polinômio baseado em função de outra letra que vai aparecer aí, geralmente nos coeficientes, tá bom? Vamos para frente. Falar do polinômio nulo. A gente define o polinômio nulo da seguinte maneira. Polinômio nulo ou polinômio identicamente nulo é aquele que possui todos os coeficientes iguais a zero. É importante mencionar que a gente não define o grau de um polinômio identicamente nulo, tá certo? Não tem como dizer que grau ele tem, não está definido, tá certo? A gente aprendeu a definir o grau agora há pouco, né? Então, quando o polinômio for identicamente nulo, não se define o grau. Não tem como falar de grau desse polinômio, beleza? Vamos ver aqui um exemplo bem simplesinho. Qual a condição para que esse polinômio que vocês estão vendo seja nulo? Olha a definição, vou voltar lá. Polinômio nulo é aquele que possui todos os coeficientes iguais a zero. Então, eu tenho que ter todos os coeficientes iguais a zero. Vamos voltar lá. Então, qual é a condição para que esse polinômio seja nulo? Todos os coeficientes devem ser iguais a zero. Quem é o primeiro coeficiente? O coeficiente que está acompanhando o x ao quadrado. É o a. Então, o a deve ser igual a zero. E mais o quê? O b, que está acompanhando o x, também deve ser igual a zero. E, por último, o c mais 1, aqui tem que ter cuidado, o c mais 1 deve ser igual a zero. Ou seja, daqui vai implicar que o c vai ser igual a menos 1. Então, com c igual a menos 1, deixa eu só arrumar isso aqui. Com c igual a menos 1, com b igual a 0 e com a igual a 0, esse polinômio será nulo, tá bom? Vamos para frente. A parte legal aqui começa. Falar do valor numérico de um polinômio. Seja alfa pertencente aos complexos e p um polinômio definido por essa expressão que vocês estão vendo, o valor numérico de p em alfa é igual ao número complexo obtido quando substituímos x por alfa e efetuamos as operações indicadas, ou seja, fazemos isso aqui, trocamos onde tem x por alfa, aí eu calculo, ó, em vez de fazer an vezes x elevado a n, eu faço an vezes, troquei o x por alfa elevado a n. Perceba que eu estou trocando aqui onde tinha x, ó, eu estou trocando por alfa. Ó, é alfa ao quadrado, aqui é o alfa. E aqui era independente, não tinha x. Aí por isso que não aparece junto com alfa. Então eu vou substituir onde tem x por esse número que eu estou querendo calcular e determinar o valor numérico desse polinômio neste número. Vamos ver alguns exemplos para que isso fique mais claro.
Seja o polinômio p de x igual a 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 4x mais 1. Vamos calcular seus valores numéricos para x igual a 2 e x igual a i. Fazer duas continhas separadas, tá bom? Como é que funciona isso? Vamos começar calculando p de 2. Então, neste polinômio, eu vou trocar onde tem x por 2. Vamos ver como é que fica. Bom, primeiro temos o 2 do coeficiente vezes x ao cubo. Só que eu estou trocando x por 2, então vai ficar 2 ao cubo. Ao cubo. Mais x ao quadrado. Troco x por 2, né? 2 ao quadrado. Menos 4 vezes x. 4 vezes 2. Mais 1. Beleza? Então, vamos fazer essa conta. A primeira vai dar 2 ao cubo é 8, vezes o 2 que está na frente, 16. Mais 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 2 dá 8. Mais 1. Aqui dá 20, 20 menos 8 dá 12, 12 mais 1 dá 13. Então, aqui dá 13. Então, o valor numérico desse polinômio, quando eu aplico ali no 2, dá igual a 13, tá certo? O valor numérico em 2 desse polinômio é 13. Bom, vamos para o próximo. Para x igual a i. Então, eu vou calcular o p de i. Você vai substituir onde tem x por i. Então, vamos ficar assim. 2 vezes x ao cubo, só que o x eu vou trocar por i, mais x ao quadrado, que é o i ao quadrado, menos 4 vezes o x, que é o i, mais 1. Muito bem, 2 vezes i ao cubo. I ao cubo, o i ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos i. Lembrando aí dos números complexos, tá? Então, isso aqui dá menos i. Mais i ao quadrado é menos 1. Vou deixar assim, mais menos 1. Você poderia colocar direto menos 1, tá? Menos 4 vezes i, mais 1. Então, vai ficar assim. Menos 2i na primeira parte, mais vezes menos dá menos, menos 1, menos 4i, mais 1. Esse mais 1 com esse menos 1 vai cancelar, vai dar 0 nessa soma, e aí vai sobrar menos 6i. Essa é a resposta para o valor numérico de i por esse polinômio p, 6i. Beleza? Vamos ver aqui a definição de raiz de um polinômio. Definição: raiz. Seja alfa pertencente aos complexos. Dizemos que alfa é raiz do polinômio, e aí desse polinômio que está escrito aí essa expressão, quando é que ele vai ser raiz? Se o valor numérico de alfa pelo polinômio der 0, tá certo? Ó, se p de alfa der 0. A gente já aprendeu agora há pouco a calcular o valor numérico de um valor numérico para um polinômio, né? A gente já aprendeu a fazer essas contas. Então, se a gente fizer todas aquelas operações e o resultado der 0, significa que aquele número que a gente calculou o valor numérico é a raiz desse polinômio, tá? Então, sempre que esse polinômio se anular, quando eu substituir o x por esse valor alfa, eu digo que alfa é uma raiz desse polinômio, beleza? Vejamos alguns exemplos. Verifique quais dos números complexos. Aí eu dou uma lista, né? O i, o 1, o 3, 1 mais 2i e o 0. Verificar quais desses números são raízes desse polinômio. Polinômio p de x igual a x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 11x menos 15, tá bom? Então, vamos verificar isso agora. Vamos começar com o i, né? Começando aqui com p de i, o primeiro carinha. P de i. Vou substituir onde tem x por i. Vai ficar assim, i ao cubo menos 5 vezes i ao quadrado mais 11 vezes i menos 15. Beleza? Então, vai ficar assim. I ao cubo é menos 1. Menos 5 vezes i ao quadrado é menos 1. Menos i aqui, tá? Desculpa. I ao cubo é menos i. Menos 5 vezes o i ao quadrado é menos 1. Mais 11 vezes i. Menos 15. Vamos fazer essa conta. Tem menos i
mais 11i dá 10i. Né? 11i menos i, 10i. Aqui dá 6 positivo, né? Porque menos vezes menos dá mais, então vai dar 5 vezes 1 dá 5, positivo. E temos menos 15, então menos 15 mais 5 dá menos 10. Então o valor, esse número não é raiz, né? Porque não zerou, tinha que zerar essa expressão para que o i fosse raiz. Então o i não é raiz desse polinômio. Vamos verificar o 1. P de 1. Bom, o P de 1, vamos testar. Vamos trocar onde tem x por 1. No lugar de x ao cubo, eu boto 1 ao cubo, menos 5 vezes 1 ao quadrado, mais 11 vezes 1, menos 15. Vamos fazer essa conta. Aqui dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1, vezes menos 5 dá menos 5, mais 11 vezes 1 dá 11 mesmo, e menos 15. Bom, menos 15 menos 5 dá menos 20, menos 20, menos 10, menos 8, né? Confira aí. Ó, dá menos 20 a parte negativa e 12 a parte positiva. Né? Então dá menos 8, tá certo. Então não deu 0, o 1 não é raiz. Vamos testar o 3. Calcular o P de 3. P de 3, vou trocar onde tem x por 3, vai ficar 3 ao cubo, menos 5 vezes 3 ao quadrado, troquei onde tinha x por 3, mais 11 vezes x, 11 vezes 3, menos 15. Vamos fazer essa conta. 3 ao cubo dá 27, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, menos. Aqui dá 9 vezes 5, 45 negativo, mais 33, que é 11 vezes 3, menos 15. Menos 15, vamos chamar a parte negativa. Menos 15 com menos 45 dá menos 60. E a parte positiva dá 33 mais 27, que também dá 60. Então ficou 60 positivo, menos 60, menos 60. 60 menos 60 dá 0, ok? Então 3 é raiz desse polinômio. Já achei uma raiz desse polinômio. A título de curiosidade, existem 3 raízes nesse polinômio, tá? Se o polinômio tem grau 3, vão existir 3 raízes. Se o polinômio tem grau 4, existem 4 raízes, tá certo? Esse é o teorema fundamental da álgebra, a título de curiosidade. Então, eu achei uma raiz. Perceba também que a gente não está sabendo calcular as raízes. A gente está só verificando se um número é raiz ou não. Eu não sei como determinar essas raízes ainda. Esse é assunto mais adiante quando a gente chegar nas equações polinomiais. Então, eu estou verificando se é raiz e descobri, através de uma tentativa, que o 3 é raiz desse polinômio. Vamos testar agora o 1 mais 2i. Aqui vai dar um pouco mais de trabalho. P de 1 mais 2i. Vamos verificar se ele é raiz. Que conta eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a seguinte conta. Eu tenho que fazer 1. Vou trocar onde tem x por 1 mais 2i. Então, o primeiro, no lugar de x ao cubo, eu boto 1 mais 2i ao cubo, menos 5 vezes 1 mais 2i ao quadrado, muita calma nesta hora, mais 11 vezes 1 mais 2i, menos 15. Bom, eu vou precisar do 1 mais 2i ao quadrado e vou precisar do 1 mais 2i ao cubo. Eu tenho que fazer essa continha à parte para não ficar muito confuso aqui para a gente. Vou fazer aqui. Quanto é 1 mais 2i ao quadrado? Primeiro eu faço esse, depois eu faço ao cubo, que vai ser mais simples. Bom, você pode fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrando que isso é um produto notável, é o chamado quadrado da soma, tá? Então você pode fazer direto. Na dúvida, se você não lembrar dessa regrinha, você faz ele vezes ele mesmo, não vai se complicar. 1 mais 2i vezes 1 mais 2i. Quem puder fazer direto, já faz direto, tá? 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2i dá 2i. 2i vezes 1 dá 2i também. E 2i vezes 2i dá 4. 2 vezes 2 é 4. I vezes i ao quadrado.
arrumando aqui, a gente tem 1 mais 2i mais 2i dá 4i, mais 4i ao quadrado. 4 vezes i ao quadrado é menos 1. Aí eu já substituo direto. Menos 1. É um menos 1 aqui, acredito. Aí, continuando, teremos 1. Deixa eu continuar desse lado aqui, para não passar um pouquinho mais embaixo, na verdade. Ó. Continuar aqui. Vai ficar 1 menos 4, aqui dá menos 4, né? 1 menos 4 mais 4i. Você já poderia arrumar direto. 1 menos 4 dá menos 3 mais 4i. Então, esse é o resultado de 1 mais 2i ao quadrado, tá? Deixa isso guardado. Deixa eu só dar uma arrumadinha para ganhar um espaço para fazer a próxima conta que eu quero. Deixa eu mudar a cor aqui para não confundir com a conta que a gente está fazendo. Então, vamos para o próximo pedacinho. Eu quero fazer agora esse 1 mais 2i ao cubo. Eu estou precisando desse cara aqui ao cubo também. Então, eu vou fazer 1 mais 2i ao cubo. Vejam se vocês concordam comigo. 1 mais 2i ao cubo é a mesma coisa que 1 mais 2i ao quadrado vezes 1 mais 2i. 1 mais 2i elevado a 1, se você quiser colocar. Multiplicação de potência de mesma base, né? Conserva a base e somos expoentes. 2 mais 1 dá 3, a gente retorna para o primeiro membro dessa igualdade. Por que eu fiz assim? Porque eu já calculei 1 mais 2i ao quadrado. Eu já calculei ele agora há pouco. Ó. Deu menos 3 mais 4i. Então, eu já substituo essa parte por menos 3 mais 4i. Olha só. Menos 3 mais 4i. Abro parênteses, vezes esse cara aqui. 1 mais 2i. Vamos fazer aqui. Igual. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 vezes 2i, menos 6i. 4i vezes 1 dá 4i mesmo. E 4i vezes 2i, 4 vezes 2 dá 8. I vezes i dá i ao quadrado, que vai dar menos 1 i ao quadrado. Fazendo as continhas, nós temos menos 3. Juntando aqui dá menos 2i, né? São monômios semelhantes. E menos 8. Concordam? Menos 8? Porque vai dar 8 vezes menos 1. O i ao quadrado é menos 1. Então, menos 8 menos 3 dá menos 11. Menos 11 menos 2i. Essas são as expressões, tá? Bom, deixa eu só dar uma diminuída, porque não vai ter espaço aqui para essa galera toda. Então, vou dar uma diminuídazinha aqui. Vou deixar ela aqui no cantinho. Se precisar, eu ainda diminuo um pouquinho mais. Bora lá. Fizemos algumas contas aqui importantes. Quanto é 1 mais 2i ao cubo? Menos 3 mais 4i. Eu já fiz essa conta. Menos 3 mais... Isso é 1 mais 4i. Menos 5 vezes... Quanto é 1... Não, errei. Desculpa. O valor ao cubo é o de baixo, né? É o menos 11 menos 2i. Então, 1 mais 2i ao cubo é menos 11 mais 2i. Menos 11 menos 2i. Menos 5 vezes, quanto é 1 mais 2i ao quadrado? Menos 3 mais 4i. A gente fez essa conta à parte. Menos 3 mais 4i. Mais 11 vezes 1 mais 2i, estou só repetindo aqui, mas eu vou fazer a distributiva, e menos 15. Continuando aqui, nós temos, vamos lá, menos 11, menos 2i, distributiva aqui dá mais 15, menos 5 vezes menos 3 dá mais 15, menos 5 vezes 4i, vai dar 20 negativo i, menos 20i. Mais 11 vezes 1 dá 11. 11 vezes 2i, 22i. Mais 22i, menos 15. Vamos começar um combo aqui, ó. O menos 15 com o mais 15 vai zerar. O menos 11 com o mais 11 vai zerar.
E agora, ó, menos 2i com menos 20i vai dar menos 22i. E aqui tem mais 22i. Isso aqui dá igual a zero. O que significa que o 1 mais 2i é raiz deste polinômio. Tá certo? Então, encontramos mais uma raiz, né? Que é o 1 mais 2i. Beleza? Então, achamos mais uma outra raiz com um trabalho um tanto quanto grandinho. Vou diminuir um pouco mais, só para finalizar aqui, mostrando que o zero não é raiz desse polinômio. O zero não é raiz do polinômio. P de zero, se você fizer a conta, vai ficar 0 ao cubo, troquei o x por zero, menos 5 vezes 0 ao quadrado, mais 11 vezes 0, menos 15. Se você fizer essa continha, você vai ver que isso dá menos 15 e não dá zero, tá certo? Então, o zero não é raiz desse polinômio, tá? Então, olha, mencionamos que esse polinômio de grau 3 tem 3 raízes. A gente não sabe métodos de encontrar as raízes. A gente, por enquanto, está só verificando se um dado número, que você me deu uma lista de números, quais deles são raízes, tá? Não sei, poderia não ter nenhum, poderia ter no máximo 3. Tinham dois números. Perdão. Que era o 3 e o 1 mais 2i, tá certo? 1 mais 2i e o 3 são raízes desse polinômio. A título de curiosidade, eu vou dizer a vocês quem é a outra raiz. A outra raiz é o conjugado desse número, ó. Esse número é 1 mais 2i, a gente já aprendeu o conjugado lá nos números complexos. O conjugado desse número é 1 menos 2i. De certeza, esse cara é a raiz de um polinômio, desse polinômio. Então, se você quiser fazer um teste, faça a conta de P de 1 menos 2i e mostre que isso dá zero. Ou seja, mostre que essa é a terceira raiz, a raiz que ainda está escondida, tá? Como é que eu sei que é o conjugado desse número? Vai ter um resultado mais adiante que a gente vai aprender, que diz o seguinte: se você tiver um polinômio com coeficientes reais, esse polinômio, todos os coeficientes que estão aqui na frente são números reais. Importante mencionar que devem ser reais, tá? Se você tiver um polinômio com coeficientes reais, as raízes complexas vão estar aos pares e uma é conjugada da outra. Ou seja, se você achar uma raiz complexa em um polinômio com coeficientes reais, o seu conjugado também é raiz desse polinômio. Isso é um resultado muito bom, tá certo? Então é isso. A gente vai aprendendo um pouco mais sobre os polinômios com as aulas seguintes. E eu vou dizer para você o seguinte, esse PDF que está todo riscadinho aqui, você pode baixar ele, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, acho que vai ficar mais fácil. Você pode baixar ele escrito e eu acho que eu vou botar um link com ele em branco, tá? Se alguém for professor e quiser utilizar esse material, pode estar utilizando também. Então eu vou deixar um link com ele escrito, para quem quiser ver as continhas feitas, e quem quiser ele em branco, vou deixar ele em branco também, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. A gente se encontra na próxima aula sobre polinômios. Até mais!